Bom dia, meus caros nerds! E depois de um ano tem vídeo novo no canal. Bom dia, gente! Aquele negócio 2022, ano puxado aí, né? Muita coisa, mas a gente continua sendo maluco, insiste em ficar tentando ler livros e tudo mais, assim, que é uma coisa que está cada vez mais em desuso nos dias atuais. Mas não em desuso, bom, sei lá, não leio tanto quanto li. Mas voltamos para tentar firmar talvez uma tradição aqui, eu não sei até quando a gente vai conseguir, mas de as melhores leituras minha e da Ana Luísa, muito prazer para quem está vendo pela primeira vez, sobre as nossas leituras principais desse ano. A gente fez um vídeo ano passado, eu vou deixar o link dele na descrição para vocês darem uma olhada. Bem, ano passado a gente acabou fazendo uma coisa meio de... não contou exatamente quanto seja de cada um, e aí foi um top 31, não um número muito usual para tops, normalmente é top 10, top 5. E aí a gente acabou, tipo assim, esse ano fazendo a mesma coisa. A minha pilha de leitura dos melhores está com 30 livros / quadrinhos. E a minha são 10 livros e quadrinhos também. E só que tem muita coisa na minha pilha que acabou que vai entrar dela também, porque ela leu e aí na hora de olhar assim, acabou não colocando. Então, na hora de que eu vou debater uma coisa que também que tá na minha pilha originalmente, mas que vai entrar antes na dela, depois eu vou colocar a ordem que ela vai colocar no ranking dela. Mas primeiro a gente tem que chegar e explicar para as pessoas bem o que elas podem esperar desse vídeo. Porque a gente não tá falando, tipo assim, as melhores coisas que lançaram, os melhores livros, lançamentos de 2022, não. A gente tá falando as coisas que a gente leu. Porque, primeiro, que a gente não tem tempo nem dinheiro para comprar tudo que sai em 2022, que são muita coisa boa. Inclusive, tem coisa que eu comprei que eu não consegui nem ler. Então, e aí, então, tipo, é coisa de todas as épocas, livro e quadrinho, não vale, no caso, tirinho online de internet. Tem que ser físico, no caso, mesmo que a gente esteja com ele aqui ou não. Aconteceu um exemplo ali, hoje vou explicar os detalhes. E aquele negócio, tipo assim, a gente colocou só em preferência, a gente não tá querendo criar regra, editar regra, tipo, não, esse foi a melhor coisa, esse é melhor que esse, não. Pra mim, porque, foi melhor. Cada pessoa, né, vai ler um livro e vai interpretar ele diferente. Então, exatamente. não tem como colocar, nossa, esse vai ser o melhor do mundo. Então, é cada um com um livrinho. Isso aí, cada obra toca uma pessoa de uma forma diferente, então você coloca ela tipo assim, em parâmetros, medidas diferentes. Então a gente não quer dizer, esse é melhor que esse, porque muita gente pode olhar, tipo assim, nossa, como é que você colocou esse na frente desse, entendeu? Não é a intenção. É só um vídeo mesmo que a gente debatendo as principais leituras do nosso ano, e é isso aí. Eu, como bom nerd que sou, eu fiz uma coisa bem nerd, assim, que foi, eu anotei todas as minhas leituras esse ano para ter certeza do que podia entrar, e eu, no final, contabilizei, tirei a matemática e os números. Então, por curiosidade, para vocês que tenham interesse, e para quem não tiver, desculpa aí, esse ano eu li 174 livros / quadrinhos. Só que é aquela questão, talvez eu tenha lido mais, por exemplo, que você, só que livros, por exemplo, eu li 3 livros esse ano. E quadrinhos eu li 171, então tem uma diferença. Tanto que a Luísa chegou para me salvar aqui, porque ela leu muito mais livros que eu esse ano. Livros, tipo assim, sem gravuras. No caso, eu li muito quadrinho. Desses 174 que eu li, 15 foram releituras, coisa que eu já tinha lido antes, e releitura não entra no meu top. Porque se eu já li antes, eu não vou colocar de novo. Então é só uma coisa que eu li esse ano pela primeira vez. Vamos ver, o autor que eu mais li esse ano foi o Giancarlo Berardi, o criador da Julia Kendall e do Ken Parker. No caso, eu li só a Julia Kendall mesmo. O autor nacional que eu mais li foi o Vitor Cafagli, que eu tive o prazer de conhecer na FIC desse ano lá em Belo Horizonte. Um cara super gente boa, super acessível. Autografou uma edição de um quadrinho que vai estar nessa lista para mim e um para minha prima. E, nossa, ele foi incrível. Foi muito bom. Eu não falei os números. Do Giancarlo Berardi eu li 17 obras e do Vitor Cafagli foram 7. As editoras que eu mais li foram a Mitos, depois a Panini, a JBC e a Pipoca Nanquim. E quadrinhos independentes eu li 16.
Bem, mas agora que números falados, tudo de ranking assim falado, acho que a gente pode começar debatendo. A mostrar os livros. Então, eu vou começar falando tipo, de 3. Toda vez que você tiver lido algum dos meus, tenta para debater também. E aí, para bater a cada 3 meus, ela fala um, por causa que aí vai entrar mais ou menos bem distribuído. Então, vamos lá? Posso começar? Pode. Primeiro da lista foi lançado pela Zarabatana, Mega, do Salvador Sans. No caso aqui, eu coloquei de volta no plástico, eu tenho essa mania, também tem alguns que vai ter de volta no plástico, mas eu li ele, tá aberto aqui. É o seguinte, Mega, imagina uma história de monstro gigante, estilo Godzilla, estilo essas paradas de kaiju e tudo mais. Só que, diferente de todas essas se passa na América do Sul, não é Japão, não é Estados Unidos sendo destruído, não. Aqui tem diversidade, aqui os monstros, aqui eles são mais democráticos, eles atacam o mundo inteiro, entendeu? Não só esses países aí de Estados Unidos, Japão, não, aqui ataca a América do Sul também, quer dizer, eles atacam no caso mais o Uruguai ali, que coitado do Uruguai nessa. Mas é o seguinte, a história, ela tem uma coisa, um tom bem sombrio, porque o começo da obra é literalmente um cara fazendo um bolo, um confeiteiro, só que você vê que os instrumentos que ele usa na hora de cortar o bolo é uma faca que parece uma coisa meio alienígena quase. E aí quando você vê, ele fez um bolo que tem o formato do Polo Sul, e quando ele corta o bolo, no Polo Sul de verdade, abre uma rachadura e de lá sai uma criatura. Tipo assim, que é a criatura que vai ser combatida. E nisso você acompanha um pai e uma filha, que eles estão indo encontrar a avó, porque o avô deles desapareceu numa expedição, ele estudava umas coisas arqueológicas, tipo assim, encontrou coisas do fundo do mar, que tem a ver com essa criatura que surge. E aí, esse avô, ele acaba entrando nos sonhos da neta e dando os conselhos para ela, que ela tem que encontrar tipo, uma flauta, e tem que despertar uma criatura que vai combater essa criatura que está atacando. E essa criatura que ela tem que despertar é o Mega, que é o nome da história. E, tipo assim, é uma história para mais de 18. Ela tem uma hora que o monstro ataca, morre gente demais. E, tipo assim, é uma recomendação para quem curte uma história de monstro gigante aí e quer fugir um pouco da versão japonesa, que é, tipo assim, que é provavelmente original, ou dos remakes americanos, assim, quer dar uma chance para um trabalho mais aqui da vizinhança. Eu recomendo muito que vocês leiam o Mega do Salvador Sans, porque o traço do Salvador Sans ele é muito bom, e isso aqui é uma obra colorida dele. Que uma outra que eu li que é muito bonita também, acho que eu li era preto e branco. Essa não, essa tem cores. Então, fica a recomendação, Mega Salvador Sans, da editora Zarabatana. Vamos ver, em segundo lugar, vem uma aquisição do FIC. Vai ter muita coisa aqui, aquisição do FIC, que eu peguei lá. Infelizmente eu só não consegui autógrafo porque os dois responsáveis pela obra morreram. O Flávio Colim morreu tem mais tempo, acho que em 2001, e o Ota, ele morreu, acho que tem 2 anos, se não estou enganado. Que é Os Estranhos Hóspedes do Hotel Nicanor, que é uma das obras tipo assim, de terror nacional, que é, tipo, aquele negócio, sabe quando as pessoas falam, nossa, fulano de tal é muito bom, todo mundo sempre fala muito daquele cara, sim. Tipo, nossa, você tem que ler Drácula do Bram Stoker, porque é muito bom, uma obra fundamental, e você fica com o meio que, sabe, pé pra trás. Sim, porque tipo assim, não, tá falando muito, sei não. É tipo quando todo mundo fala, aquele filme é muito bom, nossa, foi muito bom assistir, aí você fica com o cara, não, todo mundo fala que é bom, não pode ser tão bom. Então, eu era mais ou menos assim com o Colim. Todo mundo fala, não, o Colim é genial, mas assim... E o Colim é genial. Ele não é o que as pessoas falam, ele é melhor do que as pessoas falam. Esse é o meu ponto. Porque, imagina uma obra que, tipo assim, anos 80 isso aqui foi feito. Tipo assim, é muito criativo. Assim, conta a história. 2 caras acabaram de assaltar um banco e eles estão numa estrada de terra, andando assim, e aí o carro deles atola e eles veem que eles param perto de um hotel, que é o Hotel Nicanor, que dá um nome para a história. E nisso, eles acabam pedindo para hospedar, só que o cara do hotel fala, não, vocês não podem hospedar aqui. Aí eles dizem, mas não tem ninguém no hotel? Como assim não pode andar? Todos os quartos estão reservados, vocês não podem ficar aqui. Só que os caras insistem e tudo mais, o Roy tenta até dar uma dica para eles, e aí, quando eles menos esperam, eles vão descobrir quem que são os tais, os estranhos hóspedes do Hotel Nicanor. Que, tipo assim, e aí a história, ela degringola. Tipo assim, é monstro, tipo assim,
é só lendo para você ver o tanto que isso aqui é bom. E tem sangue, tem um pouco de nudez de certa maneira, mas no geral, acima de tudo, além de ser uma obra de terror, é uma obra de terror mais divertida, porque ela é escrachada. Ela não tem a intenção de ser o terror sombrio, não. Ela beira com uma comicidade, ela é engraçada, ela tem um humor meio mórbido, mas é um humor mórbido. Comédia, Mas ao mesmo tempo é uma coisa que funciona. E, tipo assim, é formidável. Os Estranhos Hóspedes do Alecador, lançado pela M-Mart, que é uma... Na verdade, esse aqui é um resgate histórico, que estava muito tempo fora de catálogo. Comprei lá no FIC. Coisa muito boa, recomendo para todo mundo que quer experimentar os clássicos autores de história em quadrinhos brasileiros para quem está começando aí. Fica a dica. E na última dessa primeira jogada aqui, dessa rodada, vem do autor nacional que eu mais li esse ano, que é o nosso querido Vitor Cafag, que é Valente por Você, que é a última edição da série das histórias, das tirinhas do Valente, que é um encerramento, basicamente, até mais grossa do que as outras, que são mais finas, que compila mais coisa. E, basicamente, eu não vou falar muito para não dar spoiler, porque você tá na... Fala pra você, edição 5 e essa, né? 6. Então é o seguinte, basicamente, eu gosto muito da maneira como o Vitor Cafag encerra essa história. Porque, tipo assim, você vê um aprendizado de todas as desilusões amorosas que o Valente passa, ele chega aqui e ele, tipo assim, sabe, ele já tá um cara mais calejado, mas ele ainda tá na busca do grande amor. Você descobre como é que encerra as coisas entre ele e a dama, que foi o primeiro amor. Né? Tem uma conclusão para isso, uma conclusão muito, muito bonita, eu acho, tipo assim. E é uma história que, ao mesmo tempo, ela brinca com... Tem aquela coisa, aquele humor bem-humorado, fala, tipo assim, dá um encerramento para tudo, porque por mais que tipo, jogar RPG seja uma coisa legal, se você cresce, tem outras prioridades, aí por mais que você tenha boas lembranças da sua vida de RPG, ela vai ficar para trás. É sobre se despedir das coisas, é sobre você descobrir que você fazer o que você gosta às vezes é mais importante do que você fazer o que os outros querem que você faça. É um encerramento perfeito para a obra, assim. Eu acho que o único problema dele é que é o final, porque eu queria, tipo assim, mais umas 20 edições disso, porque é Umas muito temporadas. bom. Nossa, como é que eu não tenho um filme disso? O Netflix, pô, lê isso aqui, Dá ó. uns contos. E foi as minhas 3 primeiras. Agora a minha é Os Contos de Berion Barlow, da J.K. Rowling. J.K. Rowling. Isso. Na verdade, eu tive a oportunidade esse ano de ler Harry Potter e algumas séries no universo dele. E isso concretizou que, né, esses contos são mais tipo umas fábulas assim que a gente meio que conhece, tipo o Coelho e a Raposa. São umas historinhas, só que no mundo dele. É muito gostoso que sempre tem uma reflexão no final e eu acho que esse livro me marcou esse ano. Vamos lá? Agora vai uma coisa que, tipo, tem muita história, os clássicos da HQ franco-belo que eles falam, que é o Tintin, o Spirou, provavelmente o Tintin é mais famoso, Asterix, Obelix. Só que sempre que as pessoas falam disso, eu sempre escutei muito um nome, Lucky Lucky. Só que eu nunca tive a chance, eu nunca tinha achado interessante bastante, até que a editora Trem Fantasma lançou essa coisa gigante aqui, agora na minha cara, que é O Homem que Matou o Lucky Lucky, que não é uma história, tipo assim, do personagem no sentido do clássico, do original, que é diferente. Ele é uma releitura do Mathieu Bonromé, não sei se eu pronunciei certo, me desculpa aí, Mathieu, que eu sei que você é conhecido aqui do canal, assiste sempre, desculpa se eu falei o nome errado, que é uma reimaginação desse personagem. Então, a minha primeira experiência com o personagem foi uma história que já é uma reimaginação. Então, talvez eu não tenha tido a chance de ver o original ainda. Eu talvez se destoie. Mas, ainda assim, o que eu li aqui é excelente. Porque é um faroeste, mas ele é um faroeste mais introdutório. Ele não é uma coisa que talvez exija um pouco mais de estofo da questão do faroeste assim por gente novata. Porque se alguém vai pegar um texto para ler logo de cara, talvez a pessoa ache aquilo muito chato, entendeu? Porque eu achava texto chato até pouco tempo atrás, eu adoro texto. E aí, a questão é a seguinte, o Homem que Matou o Lucky Lucky conta a história do Lucky Lucky, que ele é esse pistoleiro, um cara incrível assim, que ele chega numa cidade e tipo assim, é uma cidade que tá com problema por causa que
teve um assalto, eles estão culpando os indígenas de ter roubado o ouro. Só que o Lucky Luke, ele começa a investigar e olha, tem parada errada nisso aí. Não foram os indígenas, ele começa a suspeitar que tem gente na cidade que está mancomunada, que tem alguma coisa errada, e a história, como eu falo, o homem que matou o Lucky Luke. Inclusive, tipo assim, só que, aquela questão, ele é um protagonista de uma história aí que está aí há décadas, séculos. Há décadas aí. Então, matar ele nessa história, numa reinvenção, o que realmente é esse matar o Lucky Luke? E, tipo, no geral, é um faroeste muito bom, eu recomendo pra caramba. É divertido, é uma leitura até rápida, dos padrões de quadrinho europeu, e eu recomendo muito que tipo... que ela me deu uma vontade de ler mais coisas do personagem, isso eu quero dizer, né? É um tão satisfatório. Não, o cavalo dele é incrível. E, vamos para a próxima. Esse ano, no Brasil, foi finalmente publicado o número 100 de One Piece. Eu acompanho o One Piece, tipo, há muito tempo. O anime, o mangá, e ter tudo isso completo foi um trampo, nossa, uma coisa que eu comecei a colecionar, tava, sei lá, nos 60. Então você fica correr atrás de tudo. Depois eu tenho tudo. E chega na edição 100, no arco de Wano, do jeito que as coisas estão, tipo assim... essa edição aqui, eu peguei mais ela como representar tudo que eu li do One Piece esse ano. Porque a saga atual, ela tá construindo muito... Você consegue enxergar o final da obra. Você vê ele se aproximando. Você vê que a balança de poder do mundo de One Piece, ela trocou suas medidas, e agora isso vai chegar na grande conclusão que está sendo prometida para os próximos anos. Então eu coloquei ele como excelente. O One Piece, tudo que eu leio de One Piece eu sempre achei o Oda genial, e coloquei também como uma forma de representar todo o tempo que eu acompanho One Piece, e chegamos ao número 100. E esse aqui... Somos fãs. Acho que os dois vão comentar essa, né? Sim, com certeza. A adoção de Zidru e Monan. Acho que é Monan. Eu escrevi Monan, mas acho que pronuncia Monan. Basicamente é o seguinte. Na adoção, a gente está vendo o protagonista, é um senhor mais de idade, o nome dele, deixa eu só lembrar aqui, Gabriel, o senhorzinho Gabriel. Ele mora na França, ele é aposentado, ele tem a rotina dele e tudo mais, assim, tem os amigos dele, eles têm um restaurante que eles sempre vão, ele agora que está aposentado finalmente conseguiu o carro que ele queria e tudo mais, ele não é um cara que espera mais surpresas da vida. Sim. Só que o filho dele e a esposa dele, que não conseguiram ter filhos, eles decidiram adotar uma garota do Peru, porque recentemente no Peru teve um terremoto, e com esse terremoto eles acabaram, tipo assim, muita gente morreu e eles adotaram uma garota. E aí você vai vendo como a relação dos dois vai tipo assim, como ele, daquele cara ranzinza, isso vai amolecendo muito, à medida que ele vai se deixando ser o alvo. Deixando levar, conhecendo. Ele vai se deixando ser salvo. E ele não é um avô de primeira galera, ele já tem outros netos. Só que, tipo assim, talvez essa garotinha do outro canto do mundo, completamente diferente. É algo novo, né? Um choque assim. Quem é essa? Como assim? Aí vai deixando levar, conhecendo mais. E aí a história, ela tem tudo para ser uma história que sabe que vai terminar bonitinho, clichê, até que tudo muda. Chega na metade da história e, tipo, a história ela muda completamente do que você espera que ela vá ser. E as consequências disso para o personagem, para todo o núcleo de personagens, tipo assim, se eu pudesse descrever isso aqui, é muito dramático no ponto que começa de um jeito, aí ela alcança o auge de felicidade em certo ponto. Sim, tá tão feliz, tá numa, tipo, nossa, que família feliz, vai dar tudo certo, e com aquela causa, aquele pequeno detalhe, você fica, pô, calma aí, e aí o que tá acontecendo? Aí como se caísse uma bomba na metade da história. Sim. E aí você vê que no final
é o longo caminho para aceitação e reconstrução do que aconteceu. Não, e parece que você tá em outra história, vai que recomeçou tudo de novo. Então é muito bom. Na verdade, a editora Nemo, ela compilou nesse volume aqui, são 2 álbuns que saíram na França, da história. Então, realmente tem essa divisão de 2 histórias. Só que elas totalizam a mesma obra. A obra completa em si são 2 momentos muito diferentes, mas que ambos falam dessas relações de paterna, de pai para filho, de avô para neta, e como isso afeta, tipo assim, sabe, é fantástico. Sim. Nossa, muito bom. Foi uma das primeiras obras que eu li do Zidru, e o Zidru é outro cara que fala muito bem dele, e quer saber, tudo que falam dele tá certo. Inclusive vai ter mais Zidru na lista. Agora o meu padrinho, Garotos do Reservatório, de Célio Segari e Fábio Cobiaco. Esse quadrinho é muito legal porque ele já é uma história dramática, uma história difícil dos personagens, eu ainda não me lembro o nome, mas já tá numa história difícil, acaba tendo uma grande reviravolta, indico ler, e no final dá um baque em você que você fica, calma aí. Então, essa história, tudo aconteceu por causa de uma determinada ocasião, e é muito bom porque são 2 amigos que se encontram, que depois acaba acontecendo um acidente, uma reviravolta ali, e aí no final você fica, tipo, na paz. De tanto probleminha que você fica na paz. Você fala, é uma vida, né, cotidiana e trágica, mas fica na paz. E é muito difícil você não gostar dessa história, porque primeiro que tipo assim, talvez eu não me identifique tanto com os personagens, porque eles fazem umas coisas que, tipo assim, eles são meio punks, essa é a questão. Os dois, você começa a acompanhar os dois desde que eles são jovens, quando eles se conhecem, e, tipo assim, os dois têm seus probleminhas, mas os caras adoram esse filme clássico dos anos 80, 90 e tudo mais, e você vê a reação de amizade dos dois crescendo, até que chega no ponto que os dois entram num negócio que não é, tipo assim, não é uma coisa agradável. Não é uma coisa certa, no caso assim. É um crime. É legal, eles estão fazendo uma parada ali. É um crime. Só que eles estão num nível que eles consideram seguro, que eles não estão afetando as pessoas. Só que chega uma hora que um deles tem sonhos de chegar lá no topo e o outro, ele quer pisar mais no freio. E quando chega um terceiro cara, que é mais velho, que coloca uma pulga atrás dele no acaba que cada um meio que eles juntam, amizade e tal, mas cada um tem seu sonho, quer avançar, o outro, peraí, não é esse meu sonho, talvez, eu quero parar com isso, não quero largar. E acaba meio que um desentendimento, assim. E aí, no final, vira uma história de, tipo assim, de erros irreparáveis. É isso. Eu gosto de dizer que é um tipo de história que é, tipo assim, ela é a prova de final feliz. O final feliz, mais feliz de todos, o final Disney, ele não existe em uma história como essa. Ela é a prova de final feliz. Mas o final dela, ao mesmo tempo, tipo assim, ele é poético, embora ele tem uma vibe meio melancólica, assim, e é muito bom. Vamos lá. Eu acho que eu lembrei de que eu pulei uma história. Foi a que não tá aqui, justamente. Bem, na minha lista, antes de One Piece, entra o... Quem matou? Eu Matei Adolf Hitler, que é o nome da história. É uma história do Jason, lançada no Brasil pela editora Mino, que eu acho que emprestei para amigo. E aí eu fui procurando aqui, eu não achei hoje, eu até mandei mensagem para ele falando que acha que tá lá com ele mesmo. Que é basicamente uma história de viagem no tempo sobre um cara que tipo assim, que ele é um assassino profissional, ele acabou de terminar um relacionamento e tudo mais, e aí um cara que criou uma máquina do tempo contrata ele. Eu quero que você tá voltando no passado e mata o Hitler. E tipo assim, é só isso que você precisa pra você entrar na história. Porque depois acontece tanta coisa e ao mesmo tempo é uma história que tipo assim, que como é que uma história sobre matar o Hitler acaba ficando a parte secundária da história. Porque quando chega mais pra frente e ela vai concluindo, tipo assim, ok, o Hitler tá lá, mas você não é isso que você quer. Você quer, tipo assim, o cara e a ex-namorada dele, os dois terminaram assim, como é que ele tá sofrendo os dois? Você tá mais interessado na situação dos dois do que o cara tendo que matar o Hitler, entendeu? E, não, é bem divertido e ao mesmo tempo... Eu acho que ela tem um final que tipo... É um final engraçado, porque é Eu acho engraçado, porque, tipo, meio que, né, aí, não vou falar, mas você fica assim, eu já esperava, mas pela história do
Porque no final você vê, tipo assim, o tanto que um gostava do outro, porque eles historicamente sacrificam muito tempo para poder ficar juntos, de fato. Quando você entender o que tempo significa, aí você vai entender, tipo assim, é uma história muito boa, muito maluca. Vamos lá. Eu acho que pela primeira vez eu vou colocar um Dylan Dog nesse ranking. Esse aqui eu vou até tirar o plástico para mostrar, por causa que a capa dele é quase completamente escura. Esse plástico aqui, ó. Tá vendo a luz, dá pra ver que, tipo assim, que é basicamente tudo escuro, você só consegue ver os olhos do personagem aqui. Essa história chama Na Fumaça da Batalha. Basicamente, o Dylan Dog, pra quem não conhece, ele é chamado de o detetive do impossível. O detetive do pesadelo. Do impossível, acho que outro cara, pra você ver. Porque tem um detetive do impossível, acho que esse aqui é o do pesadelo, se eu não tô enganado. É o detetive do pesadelo, o Dylan Dog. Ele resolve histórias paranormais, ele tem o Groucho, que é o ajudante dele, assim, que faz essas pedras de tiozão, ele é um rei das pedras de tiozão, eu gosto muito dele. E aí, tipo, essa história conta basicamente o seguinte: tem uma mãe e o filho dela, mais novo, morreu. E aí, o filho dela continua mandando mensagens pra ela pela rede social, pelo Facebook. Tipo, sobe a telinha lá, assim, e ele continua conversando com ela. E aí ela quer encontrar o Dylan Dog e entender como isso está acontecendo. E ao mesmo tempo, você acompanha o filho dela, que está perdido num lugar que você não entende o que é, se é, tipo assim, não é nem o céu nem o inferno, é como se fosse um limbo. E você entende que mesmo ali ele não está seguro, que tem alguma coisa que está trazendo. Stranger Things aí. E ao mesmo tempo, tipo assim, você tem que descobrir, ele morreu ou não morreu? O que aconteceu com relação à morte dele? Ele realmente se jogou da janela? Ele caiu da janela, foi um acidente, ele pulou, alguém empurrou. E aí o Dylan Dog começa a investigar isso, começa a correr atrás de tudo isso que está acontecendo. E a mãe vai junto na história assim no final. E tem um final que, tipo assim, é um final que eu defino como libertador, de certa maneira. E é muito bom. Dylan Dog, esse ano eu li muita coisa dele e eu acho que eu peguei umas histórias muito boas, mas essa que me marcou. Ela tem um toque mais surrealista. Eu acho que se você tentar olhar, tipo assim, não, mas por que faz isso? Se você procurar lógica nela, você perde a magia. Porque normalmente eu dou essas coisas que você tem uns finais que você fica, como assim? Mas essa aqui, assim, ela é mais sensorial quase. Mas é muito bom. Dylan Dog, nova série número 6, Na Fumaça da Batalha. Eu não falei o roteirista, nem o desenhista. Cadê? Aqui, ó. O roteiro e a arte são do Didi Simeone. E, voltando para a lista de melhores do ano desse ano, veio alguém que ficou em segundo lugar ano passado, que foi o Max Andrade. Acho que ele ficou em segundo, que primeiro foi Guilherme da Ruda. O Max Andrade, ele passou com o Juquinha, e esse ano ele entrou com o Anjinho, que é uma gráfica MSP dos personagens do Maurício de Souza, assim, que é basicamente o seguinte: o Anjinho, o personagem do Maurício de Souza lá, que é inclusive o meu autografado, porque eu comprei na FIC, eu conheci o Max lá. Super gente boa também. Basicamente a história é o seguinte: o Anjinho, o personagem do Maurício de Souza, ele tem uma discussão, ele briga com Deus no começo da história. Com Deus, só isso, sabe? E aí Deus pune ele e, tipo assim, vou mandar você pra Terra e você vai ficar lá como uma criança normal até você ter feito uma boa ação. E aí, até ele entender o significado do que significa boa ação, e você descobriu por que ele brigou com Deus, a história vai passando, acontece coisa. Você tem uns vislumbres de outros personagens, tipo assim, a Turma da Mônica, eles fazem uma aparição rapidinho ali. Tipo, eles não são os protagonistas da história, não são os principais, mas eles tem uma pontinha ali, você vê os 4 principais, a Mônica, o Cebolinha, o Casca e a Magali. E aí no final, tipo assim, ele descobre que é boa ação, você descobre o motivo dele. Tipo assim, seria um spoiler muito grande eu falar o que aconteceu para você entrar com Deus. Mas uma coisa eu posso falar: quando eu termino o final da história, tem os extras, e nos extras o Max Andrade ele fala que se ele pudesse fazer uma história de um personagem, antes de ser convidado, ele já queria, o sonho dele era fazer uma história do Anjinho, antes de ser convidado pelo Maurício. Ele falou que já tinha essa vontade, porque ele já tinha essa história pronta. Assim, porque quando você, tipo assim, quando você descobre o porquê que tipo assim, ele brigou com Deus,
E é uma causa que, tipo assim, que pode não parecer, mas ele tinha motivo para estar bravo com Deus. Porque é um motivo que muitas pessoas ficam bravas com Deus, de certa maneira. Eu imagino. E no final, quando você descobre o porquê disso, o porquê dessa raiva, disso tudo assim, e você descobre o que aconteceu na vida real com o Max Andrade. E quem que é o tal Kaká, a criança, que é um personagem importante da história aqui. Quem que essa pessoa é e quem ela foi na vida real, porque ela existiu, aí a história, quando você lê, não é uma história que você... Eu não chorei lendo a história, eu chorei nos extras, porque aí eu entendi, caraca, então é isso, você fica, nossa, tipo... É formidável, tipo assim, e tem uma lição tão bonita, sabe, nessa história. Nossa, incrível. Anjinho Além, do Max Andrade, lançado pela Panini, do selo Gráfico MSP. São 3. O do Hitler, teoricamente foram 3. Bom, o meu quadrinho foi Meus Heróis Eram Todos Viciados. Do Ed Brubaker e do Sean Phillips. Esse quadrinho é simplesmente, ele te pega. Porque ele vai contando uma história, você cai nessa história, você fica com aquela visão, no final, tudo aquilo foi uma mentira. Isso que eu amei nesse quadrinho, porque você tá naquela linha fixa, tá assim, acreditando, tudo, nossa, incrível. Chega o final, você fala, isso não existiu? Nem o sentimento? Você acha assim, a história vai pra um lado. Ela tá assim. Aí chega no final, você descobre, tipo, meu Deus. E é meio chocante. Uma coisa que eu devo esse quadrinho é que, graças a esse quadrinho, eu comecei a escutar Elliot Smith. Aquela música Between the Bars, que é incrível. Tipo, eu nunca tinha escutado nada dele antes, e aí ela fala sobre... Porque, tipo assim, tem essa coisa do uso de drogas, que ela fala, tipo assim, meus heróis eram todos viciados. Tanto que ele tinha uma petição, tipo assim, que os pessoas fizeram, que eles queriam que o Brasil chamasse Meus Heróis Morreram de Overdose, por causa da música do Cazuza, sabe? Sim. Tipo assim, e aí, acabou que ficou certo, My Heroes I'll Be Junks, porque meus heróis eram todos viciados. E, tipo, ela fala muito sobre essas figuras icônicas que morreram de overdose e os motivos pelos quais elas usavam drogas. Praticamente ela não defende isso, tanto que a história começa numa clínica de reabilitação. Sim, é engraçado. E, tipo... E é uma história, nossa, é incrível. É muito bom, eu gosto muito, porque, né, o que me marcou foi a reviravolta. Porque você vê que pode dar uma reviravolta, mas você não acredita. Você não acredita, não é possível. É que tá tudo muito bonitinho pra você acreditar que vai virar aquela zona que virou no final. Isso, é incrível. Vamos lá, agora um que provavelmente estava nessa dos nós dois também, Este Era o Nosso Pacto, do Ryan Andrews, lançado no Brasil pela editora Conrad. O que dizer sobre Este Era o Nosso Pacto? Eu fiz a Tia Nádia ler esse Sério? aqui. Ela levou para Belo Horizonte e leu. Nossa, muito bom. Vamos lá, Este Era o Nosso Pacto conta a história... É o mais Stranger Things, já que você falou de Stranger Things, quando eu falei aquela do Dylan Dog. É mais Stranger Things todos, porque é um grupo de crianças andando de bicicleta. Na vila deles eles têm uma tradição. Eles jogam as lanternas no rio e aí elas vão seguindo, descendo assim, e normalmente as crianças sempre seguiam até uma ponte, que é onde os pais deles falavam. Vão até a ponte e depois voltam, não passa da ponte não vai, só que eles decidem, eles fazem um pacto. Esse ano, todos nós vamos seguir elas e vão descobrir para onde vão parar as luzes do festival. E aí eles fazem um pacto, que é ninguém olha para trás, ninguém mais... E nisso tem esse grupo de crianças que você vai acompanhando, e tem um cara que é junto, que é o retardatário do grupo, assim, que é os outros meio que fazem bullying com ele e tudo mais, e tem um protagonista. Só que você vai vendo que no final todo mundo eles vão quebrando as regras do pacto dele mesmo, e vai sobrar só o protagonista e o cara que todo mundo dizia que não aguentava. E os dois vivem uma história que, tipo, acontece de tudo. Tem urso falante, tem uma bruxa que mora numa montanha lá, tem acho que com uns corvos gigantes lá. Tipo assim, é quase um realismo mágico, tipo assim, porque nada daquilo parece estranho para as crianças. Sim, é bem ficcionário. Tipo, isso aqui daria um filme do Estúdio Ghibli maravilhoso. Sim, daria. Eu gosto porque é uma leitura que é algo que passa rápido, você sente, tipo, é um livro tranquilo que você lê e você fica, gente...
é muito bom. Acaba rápido, uma coisa que você pegar e acabou. Fiquei, e agora? Não, e é um bom presente pra você que tem um sobrinho mais novo, um filho mais novo, que quer que ele lê alguma coisa. Eu acho que é uma boa recomendação, porque ela não é uma história que dialoga bastante tem muita jovialidade. O autor pode ser um adulto, mas, sabe, dialoga muito bem com o público infantil. Eu recomendo pra todo mundo. É quase uma terapia. É uma história muito agradável. É uma história para dias tristes, digo mais. Okay. Aí, depois disso, tem o Cassidy Omnibus Volume 1, que é, tipo assim, do Pasquale Uruju. Tem vários desenhistas, porque cada história é uma desenhista diferente. Só que o cara que idealizou, que escreveu a história é o Pasquale Uruju, então eu vou colocar como Pasquale Uruju e colaboradores. Porque aqui, assim, Cassidy é uma minissérie da Bonelli, então não é tipo Tex, ou Julia, ou Dylan Dog, que tá aí há 30 anos, os personagens, Tex tá há 80. Todo mês sai uma história nova. Esse aqui não, é uma minissérie. Ela fez e já encerrou. Foram 18 números e a primeira edição anos compila 6 edições. O Cassidy, ele é um criminoso, um assaltante de banco, que ele foi traído no último assalto deles. E a história começa, ele levou um tiro, acho que ele vai morrer, e ele encontra um cara numa encruzilhada, um cara cego que toca gaita, um cara negro assim, que claramente é uma referência ao Robert Johnson, que é um músico de jazz que dizem que fez um pacto com o diabo para ser o melhor tocador, o melhor guitarrista de todos os tempos, o melhor músico. E aí, meio que tipo assim, ele faz tipo uma boa ação ali, quando ele encontrar, o cara é cego, encontra a gaita pra ele, e o cara fala pra ele, ó, eu vou te dar 18 meses, 1 ano e meio pra você resolver todas as suas pendências, depois você vai morrer. E aí ele, tipo assim, e aí ele meio que apaga e acorda assim, e ele tá bem, tipo assim, quando o povo cuida dele. Só que a questão tipo assim, às vezes você fica pensando, tipo assim, ele às vezes passa necessário de ver esse cara nos cantos, assim, o cara tá no carro junto com ele quando não tá, esse cara que falta de ver assim, então você não sabe se isso é da cabeça dele ou se ele realmente fez um pacto com uma entidade sobrenatural para poder ir atrás de todo mundo que traiu ele, ter a vingança dele e corrigir a vida dele antes de morrer. Como as histórias são, tipo assim, eu não sei como termina. Aqui entrei que no final ele vai morrer. Só que, tipo assim, são 18 edições, 18 meses, então tem... Só que aí são várias histórias. Tem desde um assalto a banco, até ele encontrando os caras que traiu ele, e no final ainda tem uma história que é tipo em prosa, escrita, que eu acho ela incrível. Tipo assim, se tivesse um livro desse personagem, eu leria, porque é muito bom o que está escrito aqui. E são histórias assim, tipo assim, tem hora que é meu filme de heist, tem hora que é meu filme de gangue. Isso aqui tem um mix de Tarantino com Scorsese, com um tiquinho de Steven Soderbergh, que é o cara do 11 Homens e o Segredo lá, o diretor. Então, tipo assim, é divertidíssimo quem quer um bom filme de ação. Tipo assim, ao melhor estilo, com um personagem, tipo assim, uma história quase setentista, tipo Dirty Harry, uma parada dessa. Fica a recomendação que é essa da editora 85, que é primoroso. E, não menos importante, Malagueta do Gabriel Pierre. Isso aqui eu conheci na internet. Eu leio esse livro no Instagram desse cara até hoje. Porque isso aqui é muito bom. Basicamente, foi comprado e lançado pela editora Veneta, tipo assim, em forma física. O Malagueta, ele é o cachorro mais, desculpa pela palavra, mas mais desgraçado que tem. Só que ao mesmo tempo ele é maravilhoso, ele é incrível, tipo assim, porque ele é o cachorro paulista, ele tá em São Paulo e tudo mais, ele tem que lidar com metrô, tem que lidar com todas aquelas coisas assim ele odeia essas coisas desse povo meio coxinha de restaurante chique, você vai ver uma desconstrução, aqui você vai provar uma desconstrução de sarapatel. Ele não gosta do gourmet. Ele, tipo assim, tipo, no primeiro, as primeiras tirinhas são cada uma piada, tipo, quando ele quer entrar num bar, assim, tudo mais, e aí ele mostra CNH pra entrar, só que o cara fala assim, tipo assim, como assim? Cachorro não tem CNH, aí seu CNH tá o Reginaldo Pereira na CNH, cara, que é, sabe, do mesmo lado do Reginaldo Pereira. Sei. E aí ele chega lá e tem desses caras meio ripom cantando, e aí ele, tipo assim, os caras comentam, que poesia, que música autêntica, que bosta.
Não, ele é muito bom. O maior rival dele é o Vira-Lata Caramelo. Ele odeia o Vira-Lata Caramelo. Tipo assim... Não, e aí, tipo, você pensa... A história, ele... Depois que tem uma história que ele se apaixona, e ele vai até atrás da cadeia que ele apaixonou, e é uma epopeia pra ele chegar lá. Porque... tem chuva, inundação, ele tem que pegar o ônibus, aí começa uma briga entre motoristas de ônibus, eles têm poderes, tipo um anime, e aí ele é sequestrado depois por uns caras que querem vender ele pro Elon Musk, porque ele tem, tipo, ele é uma raça especial de cachorro chamado Canis Multiloco, que tem energia para alimentar os carros elétricos da Tesla, e tipo, é uma maluquice sem tamanho. Mas é uma maluquice tão boa, e tão, tipo assim, que você lê... A dona dele, a Yara, meu Deus, ela vai pro céu direto, sem escala. E ela é uma personagem muito boa também, tipo... tem umas piadas sobre o Malagueta gostar de fumar, só que tem um cara da banda, um cara que não quer que ele fume, porque, pô, cigarro faz mal, cara, não fuma não. Aí a dona dele fuma e tudo mais assim, e eles ficam um chantageando o nosso. Se você falar pra mim, eu falo pra tua mãe que essa bituca era tua, né? Tipo assim. E não, é muito engraçado. Assim, tem um humor muito ácido, uma coisa, uma acidez na história, mas que é incrível. O Gabriel Pierre, esse cara tá com outra série no Instagram agora, que é o Iraúna dos Olhos de Âmbar, que é formidável também. Tem tudo no Instagram da série dele. Essa história, ela tem tipo uma origem do nome do Malagueta, porque que ele chama Malagueta, que não tem na internet, que é exclusivo dessa edição. Que eu achei bem legal também. E é uma pena que, tipo assim, isso aqui meio que é um encerramento. E uma coisa que, tipo assim, ele não pretende voltar pro personagem, mas uma coisa que eu gosto muito é que ele colocou nessa história uma personagem de um outro quadrinho que vai estar nessa lista mais pra frente. Tipo assim, um outro cara fez e ele colocou meio que essa personagem de homenagem. Aí ela aparece lá na história. Aqui, ó. Essa colegial com uma katana, ela é de uma história que vai aparecer na frente. Aqui, ó. É de outro quadrinho que também está na minha lista. E aí é Malagueta do Gabriel Pierre, lançado pela Veneta. Então, meu quadrinho desse ano foi... Não, isso aqui é para o Dias Canários e Guaranido. Que, na verdade, são várias séries pode ser investigação. São várias histórias. São várias histórias meio que de investigação. Se quiser abrir para mostrar. Sim. E é lindo. Tipo, é sem palavras. Olha isso, olha esse... É perfeito os quadrinhos. E a minha preferida, assim, foi da Terceira, que além de ele escrever esses quadrinhos, ele também pega um pouco da nossa história, fala um pouco sobre o nazismo, tem também do comunismo. Tipo assim, é legal. Tem esses paralelos históricos, porque, vamos lá, o Black Sad, ele é esse gato preto. Aqui, ó. E ele é um detetive, um investigador, e ele tem várias histórias, só que, tipo assim, é como se fosse o nosso mundo. Não é um mundo diferente, tipo Beastas, que é um mundo que ela dizer, não, é o nosso planeta Terra, os mesmos países, só que todo mundo é bicho. A diferença é essa. E as histórias se passam, tipo assim, nos 40, 50, nessa época mais ou menos. Então a Segunda Guerra acabou de acontecer, a Guerra Fria está começando. E eu não posso colocar isso na minha lista porque eu já tinha lido tudo. Inclusive, eu sou um verme eu tenho as edições individuais do Black Sad aqui, ó. Tipo assim, eu já tenho são essas edições. Que são as mesmas 5 histórias, só que eu saiu integral, eu não pude deixar de não pegar, porque isso aqui é maravilhoso. Só que eu não posso colocar na minha lista porque eu já li isso, eu já vi a leitura, mas nossa, é incrível. Não, e é muito satisfatório, é algo bem de investigação. É muito gostosinho. Ele em si, tem um humorzinho. Tem um humor, é muito tem bom. Um humorzinho, não muito ácido, mas ele é engraçado. Eu gosto do ajudante lá, a raposa, sim, né? O fotógrafo. Sim. Mas é isso. E recomendação. Aqui, a SES SP, esse quadrinho do Função do Brasil Passa SP, ela não vai publicar mais quadrinhos. Então, provavelmente, o estoque disso aqui tudo eles vão estar vendendo e deve estar saindo a um preço barato até na internet. Mais barato do que foi o lançamento. Então, eu recomendo, tipo assim, se você ficou interessado, vai olhar o preço agora. Porque comparado com o preço de lançamento de capa disso aqui, que foi R$200, eu já vi saindo de 100. Entendeu? E faz pouco tempo. Não lançou, tipo assim, não tem nenhum ano que lançou esse negócio direito. Então, vá atrás, que isso aqui você não vai se arrepender. Eu só quero saber quem é o problema, assim. Como a editora não vai publicar mais o personagem,
saiu uma edição nova na França, que vai ter a continuação, que vai ser duas partes de uma história só. Aí, quem é que vai trazer isso pro Brasil? Quanto tempo vai demorar? Porque, pô, vocês não podem deixar a gente sem as próximas edições. Isso aqui é... Nossa, isso aqui é incrível. Vamos lá. Battle Angel Alita Last Order, número 7. Eu, com mangá, normalmente, quando eu leio muitas séries de mangá, esse ano eu peguei pra ler o Alita completo, que eu já tinha lido a primeira série, algumas edições dessas, mas não tinha tudo. Aí eu completei a coleção e decidi, vou reler tudo. Então, tudo que é releitura eu não posso colocar na lista, mas essa aqui, tipo assim, como que eu posso falar? Eu adoro o Alita, a série clássica, mas eu gosto da maneira como o autor, o Yukito Kishiro, ele coloca uns dilemas quase filosóficos nos personagens que lembram muito coisa do Isaac Asimov. Tipo, quando um robô é humano, e o quanto, tipo assim, mecanizado humano pode ser, e, tipo assim, se a Alita, por exemplo, ela tem só o cérebro dela que é humano, só o cérebro. O resto do corpo é todo robô. O quão humana ela é, entendeu? E nessa edição 7 ele trabalha isso de uma forma espetacular. Porque tem uma reviravolta no final da série clássica, no último volume, no volume 4, que a JBC publicou no Brasil, daquele formato Big, meio que acontece uma coisa, e aí o autor estava doente na época e ele não ia conseguir contar a história do jeito que ele queria. Então ele criou 3 capítulos que finalizam a história como se fosse um fim na série clássica. Que é um fim que eu gosto bastante até. Só que, tipo assim, depois ele voltou a redesenhar e ele pega daquele ponto que aconteceu aquela coisa. E aí, acontece uma coisa com a Alita, ela volta, e aqui, o tempo todo, o Dr. Nova, que é esse cara da capa aqui, ele estava escondendo que ele tinha uma caixa, e dentro dessa caixa tinha uma coisa que era muito importante. A Alita não estava dando bola nenhuma. Que meio que você descobre o que tinha naquela caixa, e isso meio que quebra a Alita completamente. Porque chega num ponto que coloca ela a se questionar. Tipo assim, é algo que faz ela questionar se ela é realmente a Alita. Tipo assim, e se fizesse uma cópia do seu cérebro num SSD, vamos dizer, num pendrive, e colocasse no lugar na tua cabeça, tipo assim, e o corpo da Alita, ela só tem o cérebro dela que era humano. E se tirasse o cérebro dela, tivesse uma cópia de tudo que tá ali e colocasse no corpo só o cérebro, só um chip com o cérebro? Ela seria realmente a Alita que viveu todas essas histórias? Ela teria os mesmos objetivos que a Alita que viveu todas essas histórias? Caraca. Então, tipo assim, um negócio filosófico tão grande que, tipo assim, que você pensa, tipo assim, ela ainda é um ciborgue ou ela é um robô agora? Tipo assim, as memórias fazem dela humana? Se as memórias dela fazem dela humana, uma inteligência artificial pode dizer que tem uma humanidade? Tem uma coisa tão asimoviana aqui, que é tão bem construído e ao mesmo tempo abraça tudo. Eu gosto muito que o autor, a Alita é uma personagem que está em constante evolução. Ela nunca esquece de ninguém que passou pelo caminho dela, seja adversário ou aliado. Todas as pessoas que passam pelo caminho dela, ela lembra daquilo dos ensinamentos. E ela está sempre buscando crescer, tanto quanto o artista marcial, porque ela é da porradeira, e quanto, tipo assim, em filosofias, em conhecimento. E a edição 7, eu acho que de todas as 12 do Last Order, a 7 é que, tipo assim, é o auge do questionamento. As edições, tipo assim, eu acho a 10, a 11 e a 12, o encerramento desse arco, incrível também. Mas eu acho que o auge do mangá é no 7, dessa segunda fase. Vamos lá. Aqui é uma coisa. Se você tem picuinha com política, eu recomendo que você pula esse aqui e vai pro próximo. Por causa que, quer dizer, todos os quadrinhos estão meio politizados. Black Saga tem política pra caramba. One Piece tem política pra caramba. Agora, esse aqui é uma crítica social política ferrada. Criança Índia, da editora Guará. Basicamente é do Rafa Campos e do Álvaro Maia. É o seguinte. Você tem esse personagem que é a Criança Índia. A Criança Índia, criança com K. Que ele protege a floresta, tipo assim, do Pantanal, a Amazônia. E ele tem os protetores dele, que é a Matinta Pereira, que é aquele ser folclórico. E a Vitória Régia e tudo mais assim. E eles têm que proteger tipo, dos invasores, tudo mais, dos que querem pegar terra para desmatar, plantar plantação de gado. Então, é uma coisa assim, sempre tem um viés político que ataca muito em questões relacionadas diretamente ao último governo que a gente teve agora, do Bolsonaro. Então, tem aqui
zoando. Não, isso aqui, ó. Se você defende Bolsonaro, Elon Musk, Damares, ou se você gosta daquele personagem de história em quadrinhos que teve filme, que é o, sabe, o educador, porque eu me recuso a falar o nome desse personagem, porque eu não quero que ninguém procure, então eu vou usar tipo assim, uma palavra que significa o mesmo que significa o nome, para não falar o nome dele. Tem um personagem que é uma paródia desse cara aqui dentro, e ele é estraçalhado das formas mais violentas que você imaginar. E é maravilhoso quando você entende quem o autor desse cara, o autor daquele personagem é. Isso aqui é quase uma sessão de descarrego, entendeu? Só que, aquele negócio, se você se ofende com política e não quer política no seu quadrinho, então não lê isso, porque você vai ficar ofendido, e não fica deixando um comentário aqui embaixo ofensivo nem nada assim, não, porque é o seguinte, isso aqui é uma obra que tem, tipo assim, muito mensagem, é um ataque direto, sabe? Só aquela questão, você atacar a gente na internet porque eu acho essa obra fantástica. Eu não acho que seria um ataque, seria tipo uma crítica. É uma crítica, nossa. Seria ataque se você não tivesse aquele pensamento conservador. Que não dá então, por que será que ele está criticando? Vou a resumir. Opinião dele? Vou resumir. Isso aqui, se você é conservador radical, acho que você nem viu isso. Então, melhor, compra isso e lê. Eu quero ver. Pera, foi. Não. Vamos lá? A obsolescência programada de nossos sentimentos, de Zidru e a Medeyong, lançado no Brasil pela Pipoca Nanquim. Falei que ia ter mais Zidru. Não, isso aqui é uma, tipo assim, é uma história... Os autores são, o Zidru é belga e a Medeyong é holandesa, mas a história foi lançada na França. E é o seguinte, conta a história desse casal. É um casal que eles são, já estão na terceira idade. O cara tem acho que 58 anos, vai aposentar. Ela já tem 60, então tipo 62. E aí os dois estão sozinhos. Uma viúva, o outro divorciado, tudo mais. Não, acho que ela é divorciada, ele é viúvo. Ele tem um filho que não gosta mais tanto, tipo assim, que não quer ter filhos. Ela nunca teve filho, nem filha. E aí os dois acabam se conhecendo nessa coisa assim de... Os dois, na solidão, ambos, cada um na sua solidão, acabam se conhecendo. E eles se apaixonam, tipo... Uma paixão de jovem. São duas pessoas na terceira idade vivendo um amor de jovem. Tanto que a capa, tipo assim, é bem corajosa, porque são os dois, tipo assim, de costas nus, né? Tipo assim. E tem muito disso, essa história sobre o, tipo assim, até onde, tipo assim, o amor das pessoas, nos todos os sentidos possíveis, não termina depois que elas chegam na terceira idade. E essa história, ela tem uma daquelas, assim, eu gostei tanto dos personagens dessa história que o meu medo no final é que, tipo assim, infelizmente, quando chega na terceira idade, você começa histórias com idosos, você tendem a chegar no final que vão para uma coisa triste, morte, doença, uma coisa assim. E meu medo era muito que chegasse no momento da história que isso fosse acontecer com os dois. E tem uma cena que é tensa que é justamente isso, que ela tem que fazer um exame, você pensa, meu Deus, ela vai descobrir alguma coisa, e a história te quebra. De um jeito, mas eu terminei a história feliz, de uma maneira que eu falei, nossa, que coisa. E tanto que eu, tipo assim, acontece uma coisa na história que depois eu fui pesquisar na internet para ver se era possível o que acontece aqui, e eu descobri que é realmente possível, acontece. Eu não vou falar o que é, porque vai estragar a surpresa, mas isso aqui é muito bom. Nossa, é lindo, é uma história linda, magnífica. Então, vai ser Valente, do Victor Cafá, que eu ainda não tive a oportunidade de ler todos, né? Com o tempo, a gente fica com pouco tempo, mas esse quadrinho específico me pegou porque ele tá naquela meio que desilusão amorosa, tá ele assim já se agora. frustrou algumas vezes. Ele tá meio frustrado, ele não sabe o que ele vai. Já foi a dama, já foi a princesa. Já foi assim, e agora? Ele meio que para assim, peraí, deixa eu me cuidar, deixa eu rever, deixa eu curtir um pouco, porque ele acaba dando mais pra duas garotas que ele fica interessado e ele acaba se perdendo ali e fica assim, gente, e ela, será que é ela, será que é ela? E acaba perdendo do que realmente ele tá gostando, do que ele tá sentindo. E é muito bom, aí traz uma reflexão sobre isso, ele fica até mais tipo com um amigo curtindo, é por isso que eu gosto.
Vamos lá. Eu falei que tinha uma personagem que aparecia lá numa Malagueta, que era de outro autor, que também tá na minha lista, que eu comprei esse aqui na FIC, igual eu não tava, mas eu comprei no estande da editora, que é a Suzy Sukeban. Suzy Sukeban é uma... Eu não sei como colocar em palavras. Isso aqui é tão errado, mas é tão bom. Isso aqui tem... Nossa, tipo... Isso aqui o autor ele se inspirou num gênero que eles chamam de... Tá até escrito aqui, que é o Reta Uma, que pode ser traduzido como um mangá ruim, mas bom. E tipo assim, que é aquele estilo. O traço, ele não quer ser o melhor traço de todos os tempos. Pelo contrário, tipo assim, ele tem essa coisa, essa anormalidade, tipo assim, de um desenho que é quase simplista, mas ao mesmo tempo a intenção dele é, tipo assim, é ser engraçado. E a Suzy Sukeban, ela... Nossa, isso aqui eu vou dizer, isso aqui não é uma coisa que você vê na biblioteca de uma escola. Porque, tipo, nossa, olha só. Seria tipo uma comédia pra mais 18. Não, pra mais 18, com certeza. Só que eu vou ler aqui o que está escrito na quarta capa, porque é pra vocês terem uma ideia do que acontece, ó. Suzy Sukeban. Demônios, alienígenas, duendes, monstros gigantes, viagens no tempo e no espaço, cigarro, cachaça, sinuca e anabolizantes. Suzy é uma garota do ensino médio que aprendeu a não ter medo de nada, influenciada por sua colega de classe maloqueira Ana. Aprendeu a ser uma Sukeban, uma garota delinquente, e agora se mete nas tretas mais cabulosas que você já viu. Isso está escrito aqui. Não, pra entender, aparece nessa história. Tem o Arnold Schwarzenegger, tem viagem no tempo, ela também volta no tempo pra matar o Hitler. Isso está virando uma tônica por viajar no tempo pra matar o Hitler, né? Já foi esse top já foi 2 histórias que são assim. E, tipo, é nojento, tem umas paradas nojentas nessa história, mas ao mesmo tempo é muito engraçado. Eu gargalhei de rir lendo isso aqui. Eu acho que é tão fora do comum, do convencional, do status quo, que você... É uma garota colegial de anime, só que no Brasil, bebendo cachaça no boteco, jogando sinuca e apostando com os caras, roubando a moto de um cara lá que perdeu na sinuca, pegando dinheiro pra apostar no jogo do bicho. Tipo assim, sei lá, talvez a garota colegial perfeita. E aí ela parece uma malagueta, ela faz a ponta lá, eu tô falando, tipo, Suzy Sukeban nossa, assim, incrível. Eu não recomendo pra todo mundo ler, porque eu acho que muita gente pode ficar ofendido com o que vai encontrar aqui, mas se você tiver um senso de humor mais mente aberta, você vai rir, vai gostar muito disso aqui. Vamos lá. Outra história que eu peguei na FIC, fotografada inclusive, Arlindo, da Ilustralu. Como é que eu posso falar? Isso aqui eu acho que ele foi indicado no prêmio da CCXP esse ano. Foi indicado um monte de prêmio de quadrinho nacional esse ano. E Arlindo é incrível. Tipo, como eu posso falar? Você tem que quebrar os seus preconceitos às vezes. Eu já tinha lido histórias onde tinha um relacionamento homoafetivo, no caso entre 2 mulheres, mas eu nunca tive interesse em ler uma que tinha, por exemplo, o protagonista fosse gay. O Arlindo é uma criança que está de uns 15 anos, no começo dos anos 2000, ele é mega fã de Sandy Júnior, essas coisas dessa época, assim. E como eu posso falar, ele é gay, ele é do Rio Grande do Norte, a história passa no Nordeste, só que o pai dele é mega homofóbico e tudo mais, e tipo, esses preconceitos, e ele não tem coragem de saber e tudo mais. Ele tem uma amiga que meio que sabe, assim, e você vai vendo a história, assim, das dificuldades dele naquela época. Porque se hoje em dia a gente ainda tem preconceito, imagina nos anos 2000 no Rio Grande do Norte. Entendeu? Tipo assim, que tipo... E aí você vê essas só e, tipo, que não, te ajuda a quebrar os preconceitos, porque o Emanuel de 4 anos atrás, não leria uma obra dessa, assim, por puro preconceito, entendeu? E, tipo assim, é uma história, é uma história de romance como qualquer outra. E tipo, nossa, a parte quando ele fala com a mãe dele, que ele vai abrir e contar a verdade pra ela, tipo assim, é de emocionar, sabe? Você fica, nossa, tipo, é uma história muito boa. Eu recomendo pra todo mundo que quer desconstruir os preconceitos de si mesmo e dar uma chance por uma história que é fenomenal. O traço, primeiro que a arte da Ilustralu, ela é muito original e linda.
Porque ela usa as coisas que ela usa magenta, amarelo, preto e branco. São essas coisas. Então ele meio que parece tão Simpsons aqui, que todo mundo é meio que amarelo. Sim, As histórias. Mas é, tipo, é formidável. Tipo, é muito um retrato de uma época também. Você que tinha 15 anos nessa fase dos anos, tipo assim, nesse 2004, 2005, sempre que tinha essa idade, eu acho que você que lê isso aqui vai sentir, além de ter uma história de romance, você vai ter uma história que fala sobre amizade, você vai ter essa nostalgia dos anos 2000, você vai... É uma história linda. Fica a recomendação, recomendo para todo mundo. Porque não é uma história, não é porque ela fala sobre um protagonista homossexual que, tipo assim, não, isso aqui qualquer um pode ler, qualquer faixa etária. Aí vai depender do seu preconceito enquanto pai ou mãe, ou até mesmo você que tiver vontade de, assim, de não querer ou de não passar por uma pessoa porque você tem medo de influenciar. Primeiro que eu acho que isso não faz o menor sentido. Segundo que tipo, sei lá, é um medo meio descabido, né? As pessoas têm que ter mais confiança, eu acho, de, pô, sabe? Por que a pessoa tem medo, acha que isso vai influenciar? Pô, As questões. é complicado. Eu falei 3? Não, falta um. Ah, esse aqui foi... Vamos lá. O Otakoi, o amor é difícil para otakus. O Otakoi é, como eu posso falar? Uma história... Foi engraçado porque eu tava na época na faculdade e eu vi o primeiro volume na banca e eu não tinha visto o anime, porque tem um anime. Eu pensei, fala que é engraçado e tudo mais. Eu peguei o primeiro pra até ocupar a ler, que eu tinha da página naquele dia. Aí eu fui lá e eu gostei muito e eu continuei a ler. E aí eu via trazendo pra cá, quando teve a pandemia, eu juntando... Aí eu comecei a ler. A Luísa começou a ler. E eu, tipo assim, eu não tinha interesse de continuar a coleção, mas como ela começou a ler, eu fiquei, não. Ela tá gostando dessa, eu também acho legalzinho, mas não tinha interesse de continuar. Já que ela tá gostando da história, eu também vou continuar comprando. Tanto pra mim quanto pra ela ler. E aí, o último volume sai esse ano e o volume 11 encerra a história, o romance desses malucos que são Otakus. Eles são um grupo de otakus, ao todo são tipo 6. Um não é, que é o irmão do protagonista lá, que é como que é ele? É o Nifuji. O Nifuji. E tipo, tem uma que ela é otaku tipo, de mangá, desse tipo de coisa assim, mas ela não quer que os outros saibam. O protagonista ele é otaku de videogame e tudo mais, não liga que todos saibam. Aí tem os dois lá que eles são um tipo raro, otakus atléticos. Que cada um tem meio sua especialidade. A que gosta de cosplay lá. Que gosta de cosplay, outro é mais dos jogos. E aí você vai vendo o relacionamento entre eles desde o começo da obra, quando os dois começam a namorar logo no começo da obra, e aqui é o aprofundamento da relação. Nossa, nisso tem personagem que casa, tem um lá que o casal que vai e não vai, que é o irmão dele lá, e no final é uma história muito engraçada e ao mesmo tempo muito divertida, que é aquele negócio, sabe? Podia ter mais umas 11 edições. Seria um dorama. Se criasse uma série... Eu acho que vai ter filme. Eu vi alguma coisa sobre ter filme live action, que tem um anime. Tipo assim, eu nunca vi um anime, mas eu já li o mangá todo, então eu não sinto essa necessidade. E é muito divertido. O Otakoi, o amor é difícil para o otaku. Se ele gosta de anime, que é otaku aí e acha que vai morrer virgem, lê isso aqui que talvez você tenha uma chance melhor. Esse é um livro, As Crônicas da Sombra, de Darkseid, de Francis Gadiger. Quem conhece a editora da Darkseid deve saber que ela cria uns livros bem sombrios e um humor bem tóxico. Não, bem ácido. Eu acho que cínico é uma palavra boa. Mas conta sobre uma garota que ela meio que vai descobrindo com o tempo algo dentro dela que pode ser considerado um poder. E nessa trajetória ela vai tendo suas aventuras, ela acaba mudando, tendo os conflitos com a família, essas coisas. E é engraçado que nas aventuras dela, ela vai encontrando meio que o poder dela é algo que fica dentro, o poder dela é bem sombrio, bem estranho. No início você fica tipo, nada demais, mas quando chega no meio, você se pega, porque você descobre o que ela faz, o que ela tem. E no final, pra mim pegou uma reflexão, porque em si o poder dela traz muitas coisas, ela carrega muitas coisas, e ela acaba, um final feliz, por incrível que pareça,
Não feliz pra sempre, mas tem uma felicidade ali e é muito bom. Ok, vamos lá. Mais uma compra do FIC, e por sinal foi alguém que eu conheci no FIC, a autora eu não conheci nada dela assim antes, que é Como Lidar com os Seus Fantasmas, da Lark. E, meu Deus, é uma compilada de tirinhas dela também, que ela publica nas redes sociais. Sigam o perfil dela, é Larkness. É muito bom, que basicamente é como ela lida com os 3 fantasmas dela, que cada fantasma diz respeito a um aspecto da personalidade que todo mundo tem. Então, tipo, você tem os 3 fantasmas, e no caso os 3 aqui são o Vitor, o Leon e o Ulisses. Cada um tem uma alcunha. O Vitor é o sonhador, o Leon é o que pensa demais, e o Ulisses é o destruidor. Isso quer dizer que, assim, no caso as tirinhas mostram uma versão da autora, que é uma personalização, ela, e momentos em que os fantasmas teoricamente aparecem com ela, para ela, que é situações como o Ulisses, ele é o destruidor, ele é o instinto destruidor que a gente tem dentro dele, da gente. Tipo assim, tanto que é o meu favorito. Ele é aquela vozinha no seu ouvido que quando você tá num lugar alto segurando o celular fala, e se eu jogar o celular lá embaixo? Entendeu? Essa coisa, joga lá embaixo, tá, joga. Ele é esse assim. O Vitor é o cara que você tá assim, você tá de boa fazendo uma coisa séria. Cara, imagina só se as pessoas voassem, sabe? É esse tipo de coisa. E tem o que pensa demais. O que pensa demais, assim, tem uma tinha que no caso que ela tá dormindo assim, tipo assim, tá deitada, e aí chega, parece, acorda assim. Eu descobri uma coisa que você poderia ter usado para vencer aquela discussão que você teve na 4ª série. Que se tivesse falado isso, você teria acabado com ela. Sabe? São esses aspectos de personalidade. E aí, tipo, é basicamente isso. Aí a representação deles, são tirinhas muito divertidas. Eu rachei o bico de rir também. E ela recentemente lançou esse quadrinho pela Arte e Letra. É uma editora que eu não sou familiarizado. Mas o 2º volume saiu. E eu não sei se hoje está disponível, mas eu recomendo muito, eu vou correr atrás de conseguir esse 2º, porque isso aqui é muito divertido e tipo assim, é outro desses quadrinhos terapêuticos que você lê, você ri, você tem uma identificação, você também tem o seu Leon, o seu Vitor e o seu Ulisses dentro de você, você só não tem noção disso. Aqui, eu lendo isso, você meio que dá um nome para cada um e entende como eles são. Ok, vamos para o tijolo. A sensacional Mulher Hulk, do John Byrne. Eu comprei isso aqui primeiro porque eu já tinha ouvido falar que essa fase da Mulher Hulk era muito boa. Não, é o ônibus, esse é o tamanho desse tijolo. Eu já tinha ouvido falar que essa fase era muito boa porque muito antes do Deadpool sonhar em quebrar as 4ª paredes, a She-Hulk já rasgava as páginas do quadrinho por dentro e quebrava a 4ª parede muito antes disso. E aqui o John Byrne desenhando. Primeiro que o John Byrne desenha demais. E segundo que o humor dele que ele coloca nas histórias é tão bom. Tipo assim, ela tem essa consciência que ela tá no quadrinho, ela zoando as questões de que só parece vilão ruim pra ela, tudo mais. Nossa, só parece vilão ruim, numa história aparece esse, não, tá, pelo amor de Deus, me dá um descanso. Ou ela reclamando, tipo assim, ok, eu acho agora um bom momento pra você cortar, eu tenho que me arrumar, tipo assim, uma boa hora pra você cortar para uma história secundária, entendeu? Aí ele vai cortar para a história secundária, ela fala com o autor, assim, é muito divertido, é divertidíssimo isso. E eu também tive vontade de ler, porque saiu a série da She-Hulk, e eu sempre tive interesse em falar, e isso aqui é incrível, sério, nossa, 1000 vezes melhor que a série da TV, em primeiro lugar. Mas isso não vem ao ponto, mas Mulher Hulk do John Byrne, aqui no Brasil pela Panini, esse aqui é o ônibus tijolão. Eu recomendo muito que vocês comprem, porque, sério, é divertidíssimo. E a minha história do autor que eu mais li esse ano, que é a favorita, que é Júlia, Aventuras de uma Criminóloga, número 2 especial, com roteiros do Giancarlo Berardi, do Lorenzo Causa e desenhos da Cláudia Piccoli. É o seguinte, a série especial da Julia Kendall conta a história de quando a Julia ela ainda estava na faculdade de criminologia. Então ela não era criminóloga, a grande criminóloga de Garden City, que ela é na série normal. São os primeiros casos dela. Esse aqui foi o 2º caso que ela investigou. E o contexto é um contexto bem curioso. O contexto, assim, depois do suicídio do Kurt Cobain, o vocalista do Nirvana, um cara que era fã dele, da banda assim, é encontrado morto. E todo mundo, tipo assim, no suicídio. E ela decide, e aí ela pensa assim, mas ela está conversando com o professor dela, o Cross, e ele fala o seguinte,
mas por que a gente tem que fazer um perfil psicológico de alguém que se matou? Aí ele fala, porque esse é o tipo de crime mais grave de todos. É você traçar um perfil de psicológico onde a vítima e o assassino são a mesma pessoa, no caso de um suicídio. Só que quando ela vai traçando o perfil psicológico dele, conversando com pessoas que conheciam ele, ela começa a entender que esse cara não tinha motivos para se matar. E ela fica com uma pulga atrás dele. Entendeu? Isso tudo levando em contexto que é uma história que ela e a irmã dela, a Norma, elas estão juntos e tudo mais. É uma história produzida praticamente pelas duas. E a Norma ela é apaixonada pelo Nirvana, ela fica muito triste quando o Kurt Cobain morre e tudo mais. Tem quase um estudo das letras das músicas do Nirvana, tipo assim, de o que elas significavam. E, então, tipo assim, é um quadrinho com trilha sonora, basicamente. Fica a recomendação. O nome da história é Poeira das Estrelas. Julia Kane, aventura de uma criminóloga especial, número 2. Outro livro é O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. É um livro nacional, eu recomendo muito. É uma história, eu não sei se é verídica, mas é uma história muito interessante sobre a criança, a dificuldade que muitas crianças passam e o que ela sente. É uma coisa muito bonita de se ver e ao mesmo tempo muito triste, porque a criança em si, ela é muito, não é que inofensiva, ela vê o mundo de forma totalmente diferente. A percepção é outra. Isso, do que um adulto seria. E é muito bonito ele conta sobre alguns acontecimentos, escola, o dia a dia dele. E é a coisa fofa, eu chorei. O final é um pouquinho trágico, mas é uma coisa muito bonita de se ver. Tipo, de você ler, né? Não ver. Eu já ouvi muito falar desse livro, mas eu nunca li ele. Eu aconselho. Eu aconselho muito. Aí você pega e você vai ficar... Porque é uma coisa que você sensibiliza na situação dele. E é algo tranquilo, um dia a dia normal, só que tem uma dificuldade lá que você fica, caraca, é uma coisa muito boa. Vamos lá. Cidade Pequenina, do Camilo e do Aldo Solano, lançado no Brasil pela Pipoca Nanquim. Não só pelo Brasil, é uma história brasileira. Então foi feita no Brasil, publicado originalmente pela Pipoca Nanquim, dos irmãos Camilo e Aldo Solano, que contam histórias das cidades deles, São Manuel, no interior de São Paulo, histórias cotidianas de personagens malucos que toda cidade tem. Aqui na nossa cidade, que é pequena, chama Virginópolis, para quem não sabe. Aí a gente tem nossos personagens malucos, nossas histórias que as pessoas contam, que a gente não sabe se é verdade ou se não é. E basicamente aqui, os irmãos fazem um compilado dessas histórias e vão contando sobre as histórias dos interiores da cidade dele e que é difícil você não se identificar. Porque, por exemplo, um dos personagens que tem aqui é o Butina. O Butina é muito engraçado, as coisas que ele faz, mas... são os causos que eles são todos absurdos que você é caos do interior e que não todo mundo gosta de um bom caos, só que você vê isso transposto aqui te faz você lembrar dos causos da tua cidade e de tudo mais e isso aqui tipo assim, sei lá, é tão, acho que pra gente que é de cidade interior toca tanto na gente que é impossível não se identificar e é uma leitura é muito engraçado, tipo assim, tem essa coisa de ser um trabalho que fala sobre o Brasil interiorano, mas ao mesmo tempo você ri muitas vezes, tem momentos que são mais emotivos e tudo mais, mas é tipo assim, é a vida no interior, basicamente. É fantástico. Cidade Pequenina, do Camilo do Aldo Solano, fica a recomendação aí para qualquer um que mora numa cidade interior, para quem não mora, meio que ter noção de como é. Uma cidade de todo mundo, quase todo mundo, basicamente. Vamos lá. Para quem leu A Adoção, a gente leu uma segunda história que é uma premissa parecida, que é Crisálida, da editora Guará, do Vinícius Velo. Crisálida tem uma proposta parecida com a adoção, só que em vez de ser uma adoção de uma criança por parte tipo assim, de um casal, de pais assim, é de um avô que não conversava com o filho, porque esse avô ele é do tipo que fica em grupo de WhatsApp mandando umas coisas que não é necessariamente verdade para os outros, sabe? Que fala que vacina não funciona, que tem que usar cloroquina. Ele é esse tipo de gente velha. E aí o filho dele, porque é jornalista, por causa disso, os dois brigaram, então essa conversa tem muito tempo.
E um dia o filho dele chega pra ele falando, tipo assim, depois de muitos anos, fala que quer encontrar com ele, eles marcam inclusive no restaurante. E aí o filho chega e fala que duas coisas. Primeiro, que ele tá com câncer e ele tem que tratar, mas o tratamento o mais rápido possível. Só que ele precisa de alguém para cuidar da filha dele. Só que o Uri não sabia que tinha uma neta, essa questão. E aí quando ele vai se apresentar na neta, ele olha no telegrama lá quando ele chama, ele imagina esperando das crianças virem. E quando ele vai ver, ele descobre que a neta dele é uma criança negra. Porque o filho dele casou com uma mulher negra, que basicamente você descobre o que aconteceu com ela, tipo assim, que ela meio que fica assim, que ela morre, você já no começo da história já fica sabendo. E aí a criança só tinha ele. Então, você vê esse cara fechadão, duro, essa coisa, esse cara meio conservador pra caramba assim, tendo que entender o ponto de vista de uma pessoa, tipo assim, enxergar o mundo pelos olhos de alguém que acaba se tornando aos poucos muito importante pra ele, e ele começa a entender o tanto que, tipo assim, sabe, ele começa a refletir sobre si mesmo a respeito disso, e é uma história linda, tipo assim, é de uma intimidade ao mesmo tempo que é de uma situação, tipo, um momento que ele tem que descobrir como é que penteia o cabelo dela. Porque ele não sabe. Ela tem cabelo mais seco, cabelo crespo e ele cabelo liso, então ele não sabe como é que penteia. Ele depois mostra os dois no tutorial no YouTube, vai aprender e tipo, é fantástico. Não, é engraçado que ele tem que, tipo assim, virar no 30 com uma criança. O idoso, assim, aí tendo que aprender a cozinhar, tendo que aprender a arrumar o cabelo. E ela é exigente. Ela fala, não gostei. Tem que, aí ele no tutorial. Ela é cheia de personalidade. Isso. E é outra história dessas que, tipo assim, que ela te faz acreditar que as coisas podem ficar melhor, sabe? Sim. É uma história para apaziguar corações travados nessa guerra constante que a gente cria aqui dentro. Mas é fantástico. Sou eu ainda, né? Também. Olá. E o leitor que é mais desse ano nacional, quem foi? Vitor Cafag, com o lançamento dele esse ano, que eu peguei na FIC com ele, autografado. Ele, pra mim, ele autografou o Franjinha. O seu ele autografou o Valente, que é um pra cada, no caso. E Franjinha Contato, eu me recuso a folhear essa história aqui, porque eu não quero dar o spoiler do final, eu não quero entregar nada. O próprio Sidney Guzman falou para não folheie antes de começar a ler. Isso aqui é tão bom. Nossa, tipo assim, é o Franjinha que a gente conhece, só que parece que ele está no mundo mais real, mais parecido com o nosso, sabe? Sim. Essas coisas como máquinas do tempo, tudo mais que ele sempre que ele aparece impossíveis, mas ao mesmo tempo ele é um cientista, ele quer o Jeremias, o melhor amigo dele, os dois estão sempre juntos, vejam essas coisas. Ele acabou de conhecer a Marina, ele está sentindo aquela paixonite. Essa primeira coisa. Que não. Aquele sentimento assim, o que é isso? A mesma coisa que ele fez pro Valente lá com o Zinha, ele meio que traz um pouco aqui, só que aqui ele tem mais. Ele tem a sua essência. Você vê que ele, nos livros dele, tem aquela essência meio romântica. Você vê a reação dele, no caso da relação dele com a mãe dele, tipo assim, de como a mãe dele meio que apoia ele ao mesmo tempo que ela é temerosa pela essa criatividade, leva ele para muito longe dela, ou sobre como ele, tipo assim, ele é muito fã do astronauta, o personagem do astronauta, e nessa história, o astronauta, tipo assim, ela meio que tem uma ligação com a primeira gráfica nova da Produções, que é do astronauta, que o astronauta some no espaço. Então ele meio que pega dessa história que o astronauta está desaparecido do mesmo jeito, muita gente acha que ele já morreu, ele não, acredita que ele está vivo. E você vê essa história de, tipo assim, de crescimento do personagem do Franjinha, ao mesmo tempo que ele tem que lidar com muita coisa. Primeiro, amor, que nem sempre os amigos dele vão estar o tempo todo ali para poder ajudar ele, as frustrações de entender que o mundo é mais complicado do que ele fazia aparecer antes, a paixão que ele tem pelo Leonardo da Vinci, por exemplo, sobre, tipo assim, como tanto que a questão dele com a Marina, porque o Leonardo da Vinci era um inventor, mas também era um pintor, ele era um artista e um inventor, e ele é um inventor e ela é um artista. Então os dois idolatram o Leonardo da Vinci em comum, ele quer usar meio que isso para quebrar o gelo. É uma história muito bem feita. Nossa, é muito bom. Incrível. Vamos lá. A Casa, do Pacuroca, lançado no Brasil pela editora Devir. Basicamente a casa é a seguinte: conta a história de 3 irmãos que estão... o quadrinho desse formato widescreen conta a história de 3 irmãos que eles estão reformando, fazendo uma limpeza na casa, que era do pai deles que morreu, que ficou um ano trancado,
E ao mesmo tempo isso eles vão lembrando das memórias que eles passaram nessa casa de veraneio junto com o pai deles e tudo mais. E é muito uma história sobre revisitar as relações que eles tinham com os pais, como cada um chegava a certas coisas, até como eles se lidam uns com os outros. E, tipo, é uma história incrível, porque fala sobre o passado do pai deles, e ao mesmo tempo, às vezes, me ajuda a entender um pouco sobre parentes mais velhos. Tipo assim, é uma história que eu não... Depois de ler ela, eu penso mais sobre como é que é o meu relacionamento com os meus avós, por que eles pensam dessa maneira, e por que às vezes, tipo assim, parece para mim difícil que uma coisa simples para mim possa ser complicada para eles. Ajuda a gente a entender um pouco dessa coisa geracional, desses conflitos que sempre existiram. E é formidável, é uma das histórias que mexe muito com a gente. Quem acho que perdeu os pais, ou como super que acho que deve sentir muito mais do que eu, por exemplo, você, que graças a Deus temos os pais e os avós. Então, mas é uma história linda. Fica a recomendação, A Casa do Pacuruca. Esse é um quadrinho que chama Em Onda de Adidungo. Eididungo. Eididungo. Se você viu o vídeo do ano passado, você sabe que esse aqui estava muito bem colocado na minha lista do ano passado. Só que como dessa vez não fui eu que li, então ele pode estar voltando. Só esclarecendo. É um quadrinho bem tranquilo, conta a história de um casal. Desculpa, não, tranquilo no início. Eu chorei umas 5 vezes nesse negócio. Não, porque é algo rápido, tranquilo, você vai acompanhando. Só que é o final que pega. É o final que você começa a repensar. Eu nunca pensei que eu ia chorar numa história de surf. Mas ela é muito linda. É algo que acaba que você se emociona muito. E é muito bom. Eu recomendo vocês lerem. É muito linda a história que ela conta sobre a trajetória do casal, sim, sobre como o surf meio que uniu os dois numa situação difícil que a namorada passou. Nossa, eu não vou me estender muito no comentário dela, não, porque eu já falei no passado, mas vai na fé, isso aqui é lindo. Principalmente quando você descobre. Isso é biográfico, não é uma história fantasiosa, isso que aconteceu. Então. Muito bonito. Muito bonito. Vamos lá. Isolamento, da Elodângela. Adivinha onde é que eu peguei? No FIC, tá autografado. O isolamento é o seguinte. Momentos relevantes na história da humanidade, importantes, sempre acabam reverberando na produção artística do país, no caso. Uma coisa que acontece num país que é muito importante, que é tipo, você sabe, muda a cara do país, acaba reverberando e se tornando uma coisa importante a longo prazo. E isso influencia a arte. E o que influencia os quadrinhos? A pandemia. Aqui a Elodângela, ela conta, basicamente, é o seguinte. Na capa dá pra ver, ele tem esse formato quadrado, tem várias janelas de um apartamento, e cada página que você vira, eu marcar a página aqui, cada página que você vira é uma... Cada página que você vira é um dia nesse apartamento das pessoas durante a pandemia. E aí você acompanha várias pessoas diferentes, o que elas fazem durante a pandemia, como cada uma lida. Então você tem gente que lida de um jeito, você tem gente que é do perfil de a vacina não funciona e tudo mais, todos no mesmo apartamento ali. Você tem, sabe, como foi a pandemia para essa galera, basicamente. E primeiro que é de uma criatividade extraordinária que foi feita aqui. Segundo, que é uma história muito perfeita, uma história que te faz refletir. É o tempo todo. É algo recente também, algo recente. Todo mundo, nós passamos por isso. Então é algo que dialoga muito com uma coisa que foi muito ruim, que aí todo mundo passou faz pouco tempo, por causa da pandemia. E, tipo, isso aqui eu gosto muito daqui, por exemplo, tem o casal ali que pensa os dois têm opiniões políticas diferentes, ficam tratando o tempo todo. Aí tem a mulher que tem que trabalhar do escritório lá sabe, pela internet como mesmo, online, trabalhando assim, e como tá estressante pra caramba ter que fazer isso tudo. Tem o neto e a avó que moram juntos, que a avó quer sair tudo mais, o neto não deixa de jeito nenhum, que é muito engraçado.
Ao mesmo tempo tem o apartamento que é o mais maluco, assim, que tem a mulher e o cachorro falante. Tipo assim, todo mundo é normal. Aí tem um que tem a mulher e o cachorro falante. Tanto que chega uma hora que eles falam, você acha que eu só falo com você? Ou você é, tipo assim, ou os outros humanos conseguiriam me escutar? Tipo assim, ela fala, não, talvez eu esteja ficando meio louca mesmo. Mas é tipo assim, é muito bom. Elodie, incrível isso aqui. É fundamental. Uma segunda edição tá saindo pela Indivisible Press. Eu recomendo que não consiga pegar essa aqui, pega a segunda edição e lê, que é fenomenal. Finalmente um livro meu que eu li esse ano. Nesse caso é A Dança da Floresta, da Juliette Marinier, lançado no Brasil pela editora Wish. Foi uma campanha de crowdfunding de Catarse isso aqui. Isso aqui é um conto de fadas, tem muito de conto de fadas, só que tipo assim, se passa na Romênia, sabe, Romênia, Drácula, vampiro, só que numa época muito antes do Drácula ser inventado, tipo assim, acho que século XVII, algo do tipo. E você vê esse grupo, tem inspiração em vários, tipo assim, você vê muita inspiração, parece que ela pegou de outras histórias clássicas dos irmãos Grimm, outros famosos assim, e usou a autora para fazer essa história. Porque você olha num canto e você fala, tem um pouco de João e Maria aqui, tem um pouco de Princesa Sapo aqui, tem um pouco de As 12 Bailarinas aqui. Você pega várias sutilezas assim e vê todas elas sendo colocadas na mesma história. Ao mesmo tempo que, tipo assim, a protagonista ela é muito carismática. São 5 irmãs que toda noite de lua cheia elas descobriram uma passagem no castelo que é da família delas lá, que elas conseguem ir para uma floresta mágica onde ela tem um baile com criaturas mágicas e tudo mais assim, e elas dançam lá à noite e voltam. Só que acontecem muitas coisas que começam a afetar essa liberdade que ela tem de fazer as coisas, desde o pai delas tem que fazer uma viagem muito longa, o tio dela, acontece uma coisa com o tio delas, que seria o responsável que ficou, e aí, ao mesmo tempo, a protagonista, eu gosto que ela tem um sapo que fala com ela, só você entendeu o sapo, tudo mais, que essa coisa meio que precisa do sapo, e aí tem uma que ela se apaixona por um ser da noite, que é como eles chamam os vampiros, porque vampiro não existia a palavra vampiro nessa época, e eles são representados como no folclore clássico da Romênia, e não como o Bram Stoker fez, o Basil Polidoris fez na história do vampiro. Então, tipo, é uma fábula maravilhosa. Eu descobri que tem uma continuação. A editora não foi lançar ainda, mas por favor, a editora Wish, lança, por favor, nunca te pedi nada. E foi uma das melhores coisas que eu li esse ano. É uma história boa, que eleva, sabe? É como você vê você entrar num filme de fantasia. É um pouco de Tim Burton, misturado com Crônicas de Nárnia. É incrível. É você agora, né? Não, é você. Não, porque você fala um, aí eu falo 3, e aí você fala o último. Então, é um livro em algum lugar da Sicília, de Clary Vanderpool. Onde é que é o nome dela? Claire Vanderpool. Assim. Isso. É uma história incrível, fala muito a questão de estrelas, de você se localizar no mar, que ele é meio que tipo marinheiro, assim. Então, é um cara perdido no mar? Não, muito longe. Mas é muito interessante de uma criança, assim, indo em aventuras, descobrindo. Acaba que... Vamos contar um pouquinho. No início da história, ele muda para meio que um colégio militar. Seria a palavra certa, militar. Internato, um internato. Uma coisa desse tipo. E ele tá meio que sozinho, perdido assim, acaba de perder sua mãe, não é muito apegado pelo pai. E ele fica assim, meio que sozinho no lugar onde que não conhece ninguém. Aí ele vai conhecendo, fazendo amizade de algumas pessoas. E aí ele do nada se perde numa aventura que ele tem que saber se localizar como se fosse um marinheiro ali. Ter estratégias para saber onde que ele vai, o caminho, e até ele chegar no final, que é engraçado porque pega uma história que é o do número pi. Eu vou um corte aqui, se vocês não repararam. Mas é engraçado porque conta uma história do número pi, porque determinado professor
dizia que o pi ia acontecer algo. E o aluno não aceitava isso, e aí foi uma aventura louca para encontrar o número pi. É muito engraçado o jeito que a história vai se levando, mas é algo satisfatório. No final você pega assim, no final finalmente ele pega se relacionando com o pai dele e tudo se encaixando, porque a procura do pi foi importante. Então, é meio estranho falar como assim pi, mas é muito bom. Ok, fiquei curioso. Não vou mentir, não. Você vai gostar. Agora vai vir meu top 3 aí, ó. Vamos lá. Primeiramente, lá na FIC eu conheci um cara que ele é... O cara é incrível. É alguém que você pensa, como é que um cara desse que faz o que ele faz pode ser tão simples e tão gente boa e ao mesmo tempo o cara... Vamos lá. Terceiro lugar a gente tem do Wagner William, o Maestro, o Cuco e a Lenda. O Wagner William é um monstro no desenho. Ele... Nossa, tipo, o cara foi super acessível lá. Eu conversei com ele fez um autógrafo para mim aqui no canto. Isso aqui é o seguinte, nas próprias palavras dele, como ele descreveu para mim a história. Isso aqui é quase uma história do Tim Burton. Conta a história desse cara, que ele tá vindo para ver o avô dele morreu. Toda a história com gente velha aqui, no top. Esse ano é... Agora que eu parei pra pensar, tipo assim, o avô dele morreu, ele tá no olhaço. O avô dele sempre foi um maestro muito famoso, um cara assim, muito, tipo assim, de renome internacional até. E o avô dele, tipo assim, morreu e ele quer descobrir uma coisa que o avô dele guardava dentro de um baú. Que ele falou que esse baú, tipo assim, é uma coisa importante, só que, tipo assim, ele só vai. É aquela questão, no que ele tá andando na fazenda, que era o avô dele, ele acaba caindo, batendo na cabeça e ele volta no tempo. Tipo assim. E aí lá ele reencontra várias pessoas, muita coisa que aconteceu na infância dele acontece de uma forma meio lúdica, nessa jornada maluca, bem lá no País das Maravilhas. E aí ele acaba revisitando a história do avô dele e acaba juntando os pontos. E aí, tipo assim, quando ele consegue o baú e ele vai abrir, acontece uma barragem, cai, tipo assim, e ele perde o baú. Só que ele meio que descobre um mistério, você descobre uma coisa muito importante sobre o avô dele, que estava ligado a um livro antigão. Tipo assim, ao mesmo tempo é o fantástico e o surreal brigando para ver quem vai sobressair na história. Quando no final você vê que tem um pouco dos dois. Isso aqui, como é que... Netflix, como é que vocês vão fazer um filme disso? Pelo amor de Deus. Não, vocês financiam qualquer porcaria lá para jogar no stream lá, ou faz um negócio para cancelar com uma temporada, enquanto você tem aqui, ó, Oscar na sua mão, porque isso aqui é incrível. E vocês ficam... o que eu tô falando? Eles não vão assistir mesmo? Amazon, bom na Amazon. As Amazon vão assistir. Pode deixar. Mas isso aqui é, nossa, incrível. Eu tô repetindo minhas palavras, isso é incrível, fenomenal. Eu acho que é só bom, incrível, bonito. É porque a pilha aqui tem um pilha gigante do meu lado. Vocês não estão vendo que tá fora do enquadramento, mas isso aqui é o melhor. Isso aqui é o melhor de 365 dias. Então, esse adjetivo parece que eu tô usando ele, desgastando ele, mas... Ó, outro que eu peguei no FIC foi o... Risca-Faca, do André Kitagawa, lançado pela editora Monstra. E o meu tá autografado, inclusive, porque eu encontrei com o Kitagawa lá no evento. E isso aqui vou resumir. Isso aqui é o seguinte: é tipo Pulp Fiction do Tarantino, no sentido de que são várias histórias que acontecem em intervalos, assim, tipo, sabe? São histórias histórias periféricas da cidade de São Paulo, aquela coisa, a parte meio suja da cidade, a parte de histórias de pessoas decadentes, sabe? Tem um pouco dessa questão assim, de tudo assim, e meio que a história ela é um ciclo, porque são várias histórias que elas não conversam entre si, mas elas estão conectadas indiretas ou indiretamente, e no final, tipo assim, você acha que o personagem que você vê numa história vai ser relevante, e o que você vê na outra, tipo assim, é só um coadjuvante ali, e depois ele volta no protagonista da história, e aí, quando a história volta, tipo assim, isso aqui não é para qualquer um. 18 anos para cima aí, galera, são umas histórias de embrulhar um pouco o estômago, especialmente a última aí, que
mas ao mesmo tempo é outro roteiro digno de Oscar aqui. E quando eu comparei com Pulp Fiction, eu não estou falando que é uma cópia de Pulp Fiction, eu estou falando que é tão bom quanto Pulp Fiction. É isso que eu quero dizer. Que tem uma proposta parecida, mas trabalhada no contexto do Brasil, de uma forma completamente diferente. Isso aqui é fenomenal. É, tipo assim, segundo a minha leitura do ano passado. Então, nossa, Risca a Faca, Editora Monstra, procurem aí que vale muito a pena. E vamos lá. Depois de Riscar a Faca, vemos o meu primeiro lugar, minha leitura do ano passado, que vai para Apocalipse, por favor, do Felipe Parucci, da editora Lote 42. Vamos lá. Isso aqui é o seguinte, você lê isso e depois você tem uma crise existencial. Não tem como ser diferente. Apocalipse, por favor, conta tipo 3 histórias aqui. Na verdade, são 4 histórias que são contadas alternadamente de 4 personagens desse mundo. Que é, assim, o protagonista, ele é esse homem com a cabeça de lobo aqui. Ele não é, assim, de verdade. Ele, na verdade, é um humano, só que ele se enxerga dessa maneira. E meio que tem uma explicação para isso na história, do porquê que ele se vê como sendo um lobo. E, ao mesmo tempo que você vê a história dele, ele tem um cara que tem um emprego que é super burocrático, chato pra caramba, ele tá cansado disso. Aí a outra personagem, ela é uma que ela tem estresse pós-traumático por causa que ela trabalha no telemarketing, e ela escutou tanto o cliente xingando ela, que ela teve um quadro de depressão fortíssimo e ela recebe pensão do trabalho dela por causa disso. O outro é um cara que é o namorado dessa mulher, que ele é meio malandrão e tudo mais, não quer trabalhar, não quer nada com a vida. E, tipo... ele é a ração dos dois, sendo desgastado e tudo mais. E o terceiro é o do presidente do Brasil, o Jesus Correia, que é pastor e que vai exorcizar a pobreza de você. Sai pobreza, sai falta de dinheiro, porque não é só isso que ele vai fazer mesmo. No mais, eu gosto quando ele é Jesus Correia e o assessor dele, político mais importante, chama Judas. Então, a história... isso aqui tem um cinismo tão grande, é um humor tão cínico que tem essa história, que você... pare e olha, tipo assim, basicamente assim, você vai acompanhando a vida desses personagens, ao mesmo tempo você não sabe como elas se ligam, e você descobre que tem uma meteoro que vai cair na Terra. E os personagens não sabem disso, o presidente lá sabe, mas geral não está sabendo. Então, o apocalipse está chegando, existe uma chance de eles resolverem, e eles estão contando meio com isso, enquanto todo mundo está vendo sua vida normal, e tem indícios de que o mundo está acabando, porque pequenos meteoros, fragmentos menores do grandão, já caíram antes, só que as pessoas não estão ligando muito para isso, elas estão aceitando qualquer coisa como resposta. E aí, tipo assim, ao mesmo tempo você vai estudando, vai vendo os traumas desses personagens, como eles agem, os erros deles, tudo mais, nesse mundo meio maluco que eles vivem. E até que então a história ela tem um dos finais mais quem viu aquele Não Olhe Pra Cima entende do que eu tô falando, tipo assim, é um pouco daquilo, mas é uma história, eu não consigo descrever em palavras o que essa história causou, porque depois que eu termino de ler, sabe quando você senta dentro e coloca a mão na cabeça e fica pensando, por causa que Não, uma angústia, tipo... tipo assim, eu não sei descrever em palavras exatamente o que isso me causou, mas foi muito forte. Não sei se foi uma coisa boa, uma coisa ruim. É uma dessas obras que ela fica maior que a vida com o tempo, sabe? Que você pensa, caraca... tipo... E eu acho que o final dessa história, ele é um soco no estômago. Não, é uma voadora de 2 pernas no estômago. Porque te derruba. Mas ao mesmo tempo, por mais que seja uma coisa desse nível... é uma coisa que te derruba, mas ao mesmo tempo você que se levanta depois é alguém que enxerga talvez as miudezas da vida com um pouco mais de valor do que você enxergava antes. E eu não sei se isso é viagem na minha cabeça, porque eu tentei tirar algo positivo de uma história tão cínica, mas isso aqui é fenomenal, maior leitura do ano passado, eu recomendo para todo mundo. Apocalipse, por favor, do Felipe Parucci, editora Lote 42, incrível. E finalizando? O meu primeirinho é A Vida Invisível de Ed Lauren, de V.E. V.E. Schwab. Isso. Schwab.
esse livro simplesmente é incrível, uma história ficcional. Só que, o que ele traz no início da história? Eu não vou dar muito spoiler, que é a vontade de falar tudo. Mas é sobre uma garota que tá passando por um sufoco. Ele traz histórias bem antigas, tipo, bem de século, coisa antiga, tipo, meio que Drácula, assim. E ela tá passando por um sufoco, tipo, camponesa, assim, um sufoco na vida. É uma história de época, então. É, de época. Só que ela acredita muito em um Deus, na religiosidade, ela pede muito pra sair desse sufoco e ela acaba fazendo uma coisa errada. Ela não podia fazer, ela faz e isso vai mudar tudo na vida dela. E com essa mudança, meio que ela não vai morrer. Ela vai viver por anos. Não vou falar o que é, já meio que spoiler. Ela vai viver por anos. E ela vai passar por muita coisa, que é o quê? Guerras. Não Primeira Guerra, seria... Tipo as guerras napoleônicas, por exemplo. Não, seria a Primeira Guerra, no início da Primeira Guerra, onde os pais ainda estavam brigando. Ela vai pegar muitos artistas, filósofos, músicos antigos. Por isso que eu gosto desse livro, porque traz os filósofos, ela conhecendo, ela passando. Só que esse meio que, podemos dizer, um poder, ele tem algo negativo. Porque o que ela meio que faz coisa de errado, ela pede, só que nem sempre tudo que ela queria vem positivo pra ela. Vem uma, tipo, maldição. Aí ela vai vivendo e ela consegue, por muitos anos, quebrar essa maldição. E acaba que nessa quebra de maldição, ela quer entender o porquê. Por que isso aconteceu agora? É um trote. Porque quem deu a maldição pra ela, que queria o poder foi a maldição, tá sempre do lado. E esse ser que tá sempre do lado quer ela como posse. Então é algo tipo, ela tenta sobreviver e sobrevive anos, passa perrengue. E ele é um ser que é um pouquinho tóxico, aquele que você fica assim, nossa, muito tóxico, credo, que horrível. Mas ao mesmo tempo você vai conseguindo amar ele, ver o jeito dele, entender por que ele. E depois você fica, não é não. Ele só é tóxico mesmo. Bom, pensei que você romantizou o relacionamento tóxico. Não mesmo. Porque ele tenta, de um jeito tão feio, tentar com posse, que acaba você, não, ele mudou, mas não mudou nada. E o final é simplesmente incrível, porque acaba, tipo, ele dando checkmate, ele consegue o que ele quer tanto. Só que ela, com isso, ela diz uma frase muito incrível. Ele pode ter a posse dela, só que ela ainda vai viver. Então, por mais que ele tenha essa posse, ela vai conseguir dar uma reviravolta. E o mais incrível é porque eu ainda não pesquisei, mas quero pesquisar porque cada capítulo é uma obra artística. E é possível que essas obras artísticas são verdadeiras. Aí eu não pesquisei ainda. E no final é mais incrível ainda, porque ele conta como que escreveu esse livro. Então tem... Ai, não, cara, que ainda conta de como escreveu. De produção. Tipo, um personagem e no final esse personagem fala que escreveu esse livro. Então é muito bom. Aqui, ó. Bem, agora que a gente chegou nessa parte do vídeo, você vai ver aqui quantas vezes a minha prima falou reviravolta desse vídeo. Eu acho que eu gosto dos meus livros, são todos reviravolta. Quem não gosta de um plot desse? Mas bem, chegamos no final desse vídeo. Deixa aí sua melhor leitura nos comentários. Deixa o like, curte, comenta. Compartilha aí, não custa nada, nunca pedi nada. E a gente se vê no próximo ano, porque normalmente eu só faço esse vídeo mesmo. E o próximo ano tem que esperar, porque eu já tô com 2 livros. Vai vir, bom. Falou. Tchau.